Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Festa da Firma Podcast, que hoje recebe esse casal que é pura simpatia. Ele é cantor, compositor, dançarino e, às vezes, polêmico. Não por causa dele, mas porque a mídia também gosta. E ela é dançarina, influenciadora, modelo e empresária. E, ó, mãe e esposa. Eu não quis... o cara potencializa ou ele gosta de falar que é mentiroso, ele gosta de brincar com isso. Não, me botaram nisso. Eu tinha levado remédio para ansiedade, então tinha dias que eu tomava 2, 3 remédios, porque para conseguir suportar tudo aquilo ali. Estou falando aqui deles, Naldo Bene e Ellen Cardoso, a eterna mulher moranguinho. Sejam bem-vindos ao Festa da Firma Podcast. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Quanto Obrigada tempo, pelo né, convite. gente? Quanto tempo a gente não se vê, né? Quanto tempo? Faz tempo, hein, Naldo? Tem 2 dias. Obrigado aqui pela presença de vocês. Obrigada a você. Vocês formam um belo de um casal. Obrigada. Né? Um casal família, e eu pude ver isso de perto lá em casa, quando a gente juntou as famílias. Já eu quero saber dos projetos. O Naldo está aí, já no começo de 2025, com Casa do Naldo, que é um sucesso, já está batendo recordes no YouTube. Sim. E eu quero saber dessa vida de empresária, de influenciadora, quero saber de reality show, quero saber tudo sobre Nossa Senhora, você, reality, Ellen Cardoso. E o pessoal também que está em casa. Agora, vocês têm energia. Não tem energia? Muito. Sim. E por falar em energia, quem não gosta de energia, quem não gosta de economizar? Quem é mais econômico dos dois? Eu. Você é econômica? Eu sou econômica. Olha que legal, é legal. Isso é importante. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte: mais dinheiro no bolso e menos gastos com energia elétrica. Eu estou falando disso porque eu quero dar as boas-vindas ao nosso patrocinador master aqui do Festa da Firma Podcast. Está chegando hoje, que é a Intag Energia Solar. Gente, a Intag Energia Solar oferece soluções completas e personalizadas de geração de energia solar fotovoltaica para a sua residência, comércio ou indústria. Olha só, você sabe que economia é muito importante. Economizar energia é sempre muito bem-vinda, não é verdade? E o serviço 360 da Intag Energia Solar inclui, presta atenção, homologação, instalação, manutenção e acompanhamento, além, claro, de oferecer parcelamento facilitado em até 18 vezes no cartão, boleto ou financiamento bancário. Acesse agora para você conhecer mais aí, ó, o QR Code que está na tela e solicite já o seu orçamento. Intag Energia Solar é economia inteligente para um futuro sustentável. Seja bem-vinda, Intag, aqui é o Festa da Firma Podcast, e você também que nos acompanha aí nas redes sociais. Hoje, com Naldo Bene e Ellen Cardoso, que são também pessoas casadas, né? Um casal conhecido da mídia. 15 anos já. 15 anos juntos. 15 anos. Vocês ganharam de mim e da Mirella. Eu estou há 14 juntos, 13 de casado. Mas o importante é ser feliz e ter saúde. É isso aí. Qual o melhor do casamento e o pior do casamento? O melhor? Eu acho que o melhor é dividir a vida com alguém, né? E dividir os boletos? Eu não divido muito boleto, não. Ele que paga? Boletos. É tudo comigo, sempre foi. Sempre foi. Ele fica com os boletos. Ele é o cara provedor, é o cara que puxa para ele essa responsabilidade. Sim. Que sempre legal, foi né? Assim, que bacana. Eu tenho curiosidade para saber da essência de vocês, das raízes, né? Eu sei que o Naldo é do Rio de Janeiro, né? Começou com seu irmão, o saudoso Lula, né? Fazia uma dupla. Agora, como é que começou? Você cantava na igreja evangélica? Porque você foi lá em casa, pegou o violão, eu fiquei impressionado com as suas referências musicais e como você canta muito bem. Obrigado. Como é que começou isso? Foi talento, técnica, trabalho, tesão, teoria, juntando esses TTs? Juntando os TTs, boa. Bom, primeiro, vou deixar um abraço aqui para toda a galera que está assistindo, né? Obrigado a você pelo convite. Imagina, obrigado você. Foi uma extensão da sua casa, a gente esteve lá, foi uma noite agradável pra caramba, a gente tomou um vinho maneiro, fizemos mó som, foi legal. Deixar um beijo pro Tocão, que é nosso Marcelo, irmão. Alô, Tocão do Rio de Janeiro, meu irmão, seu irmão também. Nosso irmão. Marcelo Tocão, Marcelo Wagner. Do bonde do Romário. Deixar um salve pro Romário também, pro Gaguinho, pro a galera. Aliás, o Romário, eu já falei pro Tocão, ó, vamos falar com o Romário, já passei o Natal na casa do Romário com a família. Puta cara, ser humano incrível, que muita gente conhece da televisão, atleta, mas que cara incrível. Romário, eu sei que você tá agora com a Romário TV, mas vem aqui
no Festa da Firma para a gente conversar mais sobre você, Baixinho, porque você, além de ser ídolo, é um cara muito gente boa. Tá feito o convite, Marcelo Wagner, faz a ponte aí, já que você é amigo há 30 anos, faz essa ponte como você fez aqui também com o Naldo. Mas, enfim, fala de você, Naldo, e depois eu quero saber da Ellen. Sim, a minha história, cara, eu agradeço muito a minha mãe, acima de tudo, né? Minha mãe não tá mais aqui com a gente, mas eu comecei a cantar na igreja porque minha mãe era zeladora. A gente foi morar... Eu nasci na Nova Holanda, aí a gente foi morar na Vila do Pinheiro com 7 anos de idade. E aí, minha mãe... A nossa casa não tinha parede da igreja, sacou? O som da igreja saía dentro da nossa casa, praticamente. E aí, minha mãe... O pastor deu a chave para minha mãe ser zeladora da igreja. Então, minha mãe era responsável da igreja. Morava do lado, evangélica. E aí, limpava essa igreja e outras igrejas. Eu, como o filho mais velho, eu ia para ajudar a minha mãe. Aí, eu ficava dentro da igreja cantando, mexendo nos instrumentos. Aí... O reverb da igreja vazia e fechada é um lance lindo, mano. Que canta, a voz fica... Parece uns anjos, né? Estão junto ali cantando, literalmente. Isso mexeu comigo. Aí eu começo a cantar no coral infantil, com 7 anos. O engraçado é que de 7 a 11, assim, aí tem os ensaios, tem os cultos, né? Onde a gente canta, ensaia, depois canta no culto Primavera. Só que minha mãe ouvia rádio o tempo inteiro. Evangélica. E aí, quando eu chegava nos cultos, eu abria vozes, sacou? Tava o grupo todo, o coral infantil cantando, o uníssono, né? Todo mundo numa voz única, e eu dobrando sozinho. Mas como que o cara faz isso? Como esse moleque... Aí as garotas... Você fazia todas as vozes. E isso porque a minha escola foi a vivência mesmo de música dentro de casa. Aí, com 12, 13... A minha irmã já me mostrava, até antes, assim, os lançamentos por exemplo, Michael Jackson, quando ia lançar clipe, Stevie Wonder, ela comprava os discos do Roberto Carlos, do RPM, da Sandra de Sá, Tim Maia. E ela me apresentava isso. A minha irmã, que hoje mora com a gente, né, praticamente, tem um carinho absurdo pela minha irmã. Tenho uma gratidão pela minha irmã. E meu cunhado também, que ficava com as danças, com o negócio de Michael Jackson. Então, se juntou isso. Com 14, eu começo a fazer funk. Começa a compor de 12 a 14, escrever música em geral. Aí com 14, 15, a gente começa a participar dos baile funk, de festival de rap. A gente ganhou em alguns, eu e meu irmão, tal, até a gente conseguir, de fato, um empresário, alguém que acreditou e botar no estúdio para gravar. E aí a história é longa, porque só até eu conseguir botar a cara, assim, de fato, para a carreira começar a acontecer, tiveram os quases de assinar com gravadoras, não sei o que, só até isso acontecer de fato mesmo, de eu fixar os 2 pés e falar, e agora foram 10 anos. Nessa batalha de conseguir... De ficar ali na fila esperando o momento, né? Foram 10 anos de insistência, de idas a estúdio, de insistência, de persistir, de ter fé, de ter garra. O primeiro cara que eu ligo, mano, que era um grande produtor, que eu fiquei sabendo que ele me ouviu, eu e meu irmão, né? Ele ouviu o nosso CD, que é o Biravaí. Para quem é da música sabe, é um grande produtor de pagode. Eu liguei 6 meses para esse cara. Toda semana eu ligava para ele. Eu trabalhava num lugar no Rio, na rodoviária, Novo Rio, e aí tinha um orelhão direto. Coisa de Deus, presente de Deus. E aí eu conseguia ligar pro telefone dele, pro celular, você imagina, em 98, 99, para tu ligar para celular de orelhão. Só que o orelhão era direto. E aí um dia ele falou, cara, vem aqui hoje, que hoje eu quero que você venha aqui me contar, me mostrar o que você tem, mano. Tu é muito insistente, você é muito determinado, cara. Tu deve ter um bagulho muito foda pra você me mostrar. Você vai explodir muito, porque tu me liga 6 meses, xará. Tipo, eu quero que você venha aqui hoje. Aí eu simplesmente cheguei no estúdio na Barra da Tijuca, tava o Djavan gravando numa sala, o Prateado chegando na outra pra gravar com ele. Não sei, canta aí. Assim, igual a gente tá aqui, canta aí. Começou a bater na mesa, eu cantando no meio da galera toda, só que a gente chegou de ônibus, né? Que música você cantou, você lembra? Toda vez que eu te vejo, bate forte a emoção, no meu peito existe um frágil... E ele assim mesmo batendo na música. Isso é hit. Pegou o telefone, ligou pra EMAI, a EMAI era uma multinacional, como é a Universal hoje. Mano, os caras vêm pra cá, vieram 3 carros da gravadora, com contrato, com não sei o quê. Naquele dia, ele aí, pode falar pra tua mãe arrumar as paradas na favela, vocês vão sair da favela, vocês vão explodir, não sei o quê. Foi algo de filme, sabe? Uma parada assim de filme. A história é muito... Tem muitos altos e baixos, com muita emoção a minha vida. E aí, juntando agora um pouquinho das coisas que acontecem hoje comigo e, de repente, pessoas que, com a internet, me viu surgindo de uma forma, a minha história é de muita garra.
é de muita verdade. Então, quando acontecem essas histórias de polêmica, de brincadeira, de meme e tal, eu não quis isso. Até para deixar claro aqui, aproveitar seu programa, o seu espaço de... Eu não quis... o cara potencializa ou ele gosta de falar que é mentiroso, ele gosta de brincar com isso. Não, me botaram nisso. Eu tive que me defender. Eu, como carioca, favelado, falei, mano, então tá bom, então eu sou mentiroso, valeu. Só que eu tenho prova de tudo que eu falei, vídeo, foto. Mas, de uma certa forma, não foi bom pra você isso? É isso que eu tô dizendo. Aí, você soube navegar eu nessa hackeei. onda. Foi inteligente, né? De um limão a limonada. Eu fiz de um limão a limonada, hackeei, a internet a meu favor, usei isso pra fazer grande publicidade de novo, porque em 2013 já tinha feito grandes, com hipermercados, com rede de telefonia. Eu com o Ronaldo Fenômeno do meu lado em 2013. Ou seja, eu fui o primeiro do segmento também a fazer publicidade a nível nacional, com cachês altíssimos e tal, que isso não era nem falado, não era nem tão falado. Eu entro no mercado publicitário em 2013, não foi nem agora. Então eu faço isso de novo a meu favor, aí nego toma um se liga, vai lá ver qual é a do cara. Então é bom deixar isso para as pessoas, que eu percebo que tem muitas pessoas, tipo assim, mas o cara ele ainda evidencia isso, ele gosta disso. Não, os seus cabeça de bagre. Eu tive que me defender, caralho, do negócio que nego começou a me zoar. De tipo, porra, mentiroso, e é mentira. Então eu tive que fazer a onda, então tá bom, então eu sou mentiroso. Legal. Porque quem fez isso não fez, na verdade, na intenção de ajudar ele, né? Acabou ajudando. Mas acabou ajudando, porque ele soube conduzir. Ele soube conduzir a história e reverteu tudo a favor dele. Sim. Mas você é ou não é amigo do Will Smith? Porque você viu aquele tapa que ele deu há muito tempo no Oscar, no Chris Rock? Vi. Sim. Graças a Deus eu nunca me deu tapa, não. Sempre me recebi de braço aberto. Né? Mas você é amigo dele? Sou, mano. Você conheceu na época do teu primeiro sucesso? Ou foi já agora? O 2012. Você conheceu na época 2012. que você tava bombando com vodka, água de coco. Cara, essa música tocava sem parar. Não sei se foi Réveillon de 2010, 2009. Não, com certeza foi de 2012 para 13. Esse Réveillon. Tô ruim de data, hein? Por 4 anos. E ele vai no Rio, todo mundo, esse vídeo vocês podem mostrar. Para depois não ficarem falando besteira que eu sou mentiroso. Tem um vídeo que muita gente viu. Eu lembrei, é verdade. E é um vídeo de arrepiar, assim. Não, é verdade, porque a Mirella estava grávida, a gente estava no camarote, que hoje é N1, mas era camarote Brahma no Rio. Eu lembro que a Mirella grávida e você estava cantando lá no camarote Brahma. Sim. E a Mirella estava embaixo comigo, a Tata Werneck estava conversando com a gente que ela havia sido contratada pela Globo. E eu lembro disso. Né? No outro palco tinha Dudu Nobre, Arlindo Cruz, e você estava no outro palco lá fazendo o teu show. Sim, então a música é de 2012. 12, Eu agora. Pro Brasil, eu explodo pro Brasil, assim, bem forte. De 2012 a 2016. Assim, são 4 anos bem fortes. Mas no Rio eu já vinha desde 2009. Entendi. No Rio eu já vinha. Quando eu aconteço pro Brasil em 2012, de 8 para 9 eu tive a música na veia, que tocou 1 ano e 3 meses. E aí me deixou muito forte e já diferenciado na cena funk pop, que é onde eu crio esse bagulho, né? De fazer um pop dentro do funk, que não existia. A na veia não tem tamborzão. Então o nego falava, pô, mas ele é maluco. Tipo, já desde sempre falava... Era um pop, não era? Falam isso, né? De que eu tenho ideias e tal. Mas eu sempre fui um cara de olhar muito na frente de tudo que eu vou fazer. E é isso, um pouco da minha história. Que eu também não posso ficar falando aqui só de mim, minha esposa tá aqui. Não, sim, mas eu quero só brifar uma situação. Que nesse encontro com o Will, não era só o Will. Tava o Kanye West e a Kim Kardashian. Juntos. Aí completou. Tem uma foto que tá o mar de gente lá embaixo cantando comigo e o Kanye West e a Kim Kardashian Na varanda de baixo, olhando, assim, que fazendo porra que tá vídeo e acontecendo? foto. Pô, que legal, cara. O Kanye West foi junto com ele, com o Will, pro estúdio. A gente Mas você desce. conhece o Kanye West pessoalmente? É Conheço. amigo Sim, dele, não? Eles foram pro estúdio juntos. Amigo dele, não. Eu sou amigo do Will, amigo do LeBron e amigo do Chris Brown. Esses daí eu sou amigo. O Kanye West eu conheci. Ele é mais fechado, né? Quando a gente desce, que a gente tava lá na suíte do Will, a gente desce pra trocar uma ideia ali no saguão do hotel, na recepção, e ir pro estúdio, que eles queriam ver eu fazendo música, como era a parada e tal. Aí eu olhei assim, cara, eu falei, porra, que loucura. O Will Smith, minha mulher, Kim Kardashian e o Kanye West. Eu, caralho, mano, que rolê. Daria uma capa da revista Caras na época. Porra, olha o rolê, a gente trocando assim, vamos lá, tá, vamos em qual carro, vamos junto, não vamos, não sei o quê. Aí fomos pro Lins, no estúdio do Batutinha, que foi o Batutinha que me liga até pra falar que o Will queria me conhecer e tal. Então é uma verdade, isso foi no Hotel Fazana em Ipanema, no carnaval, durante o carnaval. E isso é uma das histórias, né, que aconteceu comigo de fato.
E minha mulher falou bem aqui, que é uma parada de que quando começaram a fazer esses memes pra isso acontecer, na verdade eu renovei meu público, né, cara? Eu engajei pra caraca, tal, graças a Deus. Legal, né? Mas foi uma parada que fizeram pra me zoar, pra ridicularizar. E foi muito mais a galera que sabe fazer meme, cortaram com as histórias do Chris Brown. Quando eu contava as histórias do Chris Brown, o nego fazia os cortes e jogava na rua rindo. Era feito pra me diminuir, pra denigrir. Não era feito pra eu hypar e tal. Aí eu, né? Foi inteligente, né? E existe uma questão musical muito forte, sacou? A base que foi construída na minha carreira, com quem eu trabalhei no momento, a entrega que eu sempre quis fazer musicalmente falando, por exemplo, a gente se encontrou, não tem 15 dias na sua casa, e você e seus amigos que estavam lá, eu esqueci até o nome daquele senhor que estava lá, que é um cara... Valdir de Santos. Valdir de Santos, parceiro. Que ficou impressionado. O Rodrigo Fracaroli, a Mari Fracaroli. Pode crer. Eles ficaram impressionados. Tipo assim, caraca, mano, porra, não sabia que você fazia isso ao vivo. Você tem que mostrar mais isso, cara. Então, e isso é com 25 anos de carreira, tá? Eu chego na casa de um amigo, num programa que permite fazer isso, e as pessoas falam, porra, então são 25 anos que eu tô completando de carreira, porque eu assino o primeiro contrato em 99, e em 25 anos eu tô sendo, de novo, um inovador. Tá se reinventando, né, Naldo? Trazendo uma novidade com a parada do caso do Naldo, que é um bagulho de pagode, aí eu canto de tudo, inclusive que não é normal até hoje, né, dentro do meu segmento principalmente, você pegar um cara que faz funk e que canta, que toca e tal. Mas eu quis fazer essa entrega. Então é bom eu tocar nos dois assuntos, porque é para ser levado a sério. Eu não cheguei aqui de orelhada, eu não entrei pela janela. Você está trabalhando há muito tempo. Eu não cheguei brincando, né, ou fazendo zoeira na internet, não. Existe um trabalho musical muito sério. O Casa do Naldo tem participações especiais, tem as músicas que eu escrevi. Por exemplo, o Belo já gravou algumas músicas minhas. Eu gravei músicas aí, gravei. Tá vendo? Eu gravei, sim, eu gravei. A gente se conhece aí do Rio. Isso. Né? A gente saía juntos quando eu tava com o Tudão. A gente ia treinar naquela academia lá. Isso mesmo, no Esporte Center, né? A gente treinava lá, fazia agachamento, né? Você subiu comigo nas costas do Tudão e ela fazia com as anilhas. E a gente em cima dela, você lembra disso? Lembro. Ela fazia 4 apoio glúteo lá. Né? Foi muito bacana isso. Agora, Naldo, na entrevista vai ter de tudo. Quem tem que brilhar aqui são vocês. Eu quero perguntar para os dois. Ellen, vou falar de você também agora, mas ele falou de meme. Sim. Quero saber quais os memes que têm verdade e quais os memes que têm mentira sobre Naldo e Moranguinho. Ou só sobre o Naldo ou só sobre a Moranguinho? Memes é muito mais assim sobre ele, mas assim, tudo que virou meme são histórias que são verdadeiras sobre a vida dele. E as pessoas transformaram em meme dizendo que era tudo mentira. Entendi. Esses foram, né, os maiores, mas tudo é verdade. Por exemplo, a história do Chris Brown, que acho que foi quando começou, né? Isso é real. Real, assim. A gente viajava, aí chegava lá nos Estados Unidos, ele olhava, por exemplo, assim, onde o Chris Brown tá agora. Postou uma foto, tipo, tá em Los Angeles. Vamos pra lá. E aí a gente ia pra lá. Só porque não, a gente é o teu ídolo, né? Não, ídolo, eu falo pra ele, assim, eu acho que ele é o maior exemplo, assim, de força, de garra, do cara que luta pelo que quer, pelos sonhos, pelo que acredita e não desiste. Porque em várias situações eu disse pra ele, eu não faria. Eu não iria. Eu desistiria. Ele pegava voo, pegava carro e ia atrás do ídolo dele. A gente buscou o endereço no Google. Endereço no Google. Tá dando que a casa do Chris Brown é nesse endereço. Aí ele foi pra casa, não foi pro show? Não, a primeira vez a gente foi na casa. E aí ele te atendeu? Você bateu na porta? Casa, e a gente achou realmente a casa. Os carros dele estavam na porta. E aí a gente, quando eu tava subindo, se aproximando da casa, porque nessa casa ela tinha uma escultura, o que era aquilo? Alguns bonecos deles, assim, uns bonecos, não sei se eram extraterrestres, né? Uns ETs, pareciam uns ETs, assim, umas esculturas. Astronauta, assim. São alguns bonecos que ele curte. E aí a gente já identificou que era a casa dele. Era, tipo, no final da rua. E aí a gente subindo. Aí nisso veio um comboio de uns 3 carros, assim, preto. A gente deixou eles passar. Quando eles passaram, parou, desceu. Ele, com mais um monte de gente, um monte de mulher, aquela coisa toda. E entraram pra casa e começou uma festa a acontecer. Vocês foram na festa? Não, a gente queria, mas não deu. Não, mas aí a gente parou na frente, aí ele ficou meio nervoso até. Eu falei, agora a gente já veio até aqui.
Agora você vai lá e desce. Aí ficaram conversando com o segurança que estava na porta. E aí aconteceu uma coisa muito legal e engraçada, porque o segurança tinha estudado na mesma faculdade do amigo que estava junto com a gente, já desenrolou um papo, aí ele registrou, fez foto na frente, no carro, na casa, mas aí o segurança falou, pô, não posso deixar entrar e tal, e não sei o quê. Claro, a casa do cara, né? Mas dessa vez não teve encontro. Dessa vez não teve. Mas aí, tipo, você fala inglês, Naldo? Desculpa perguntar. Fala inglês, você fala inglês Eu não também? falo, não. E aí você aprendeu a falar inglês por causa da música ou aprendeu para falar com o teu ídolo, que é o Chris Brown? Na real, eu sempre tive uma primeira admiração pela cultura norte-americana. Né? Eu amo a cultura norte-americana. Então, o inglês é por uma questão de vivência de eu estar indo. Então, para eu me comunicar dentro do estúdio, para gravar, não sei o quê, é uma questão que era necessária. Mas nesse encontro, por exemplo, não deu porque a gente não tinha nem... Eu fui de orelhada mesmo. O que ela tá dizendo de ser louco pelo cara e de ser o maior divulgador do Chris Brown no Brasil, pra falar a verdade. Sabe quando foi isso, mano? Isso foi, se eu não me engano, 2010. Pô. Então, e aí eu ia chegar nesse ponto, porque assim, ele aqui no Brasil era tão ídolo quanto o Chris Brown lá. Então, você imagina, tipo assim, mais pra ele, e eu ficava falando isso pra ele, eu falava, amor, você é tão grande quanto o cara. Tipo assim, você é um ídolo no nosso país, né? Ele tava muito explodido. Eu falei, e você tá indo bater na porta do cara. Eu falei, como que você vai fazer isso? Eu falei, não, você não pode fazer Mas isso. independente, eu acho que se o cara é fã, tem que ir atrás. Não, então, é isso. Eu falava pra ele que eu achava que ele não poderia. Mas por quê? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de que ele se frustrasse, de que acontecesse alguma coisa E desagradável. às vezes também o artista tem medo de alguém chegar, que você não conhece, bater na tua porta. Entendeu? Eu falei, pô... Dá medo também. Eu imaginei um monte de situação. Então, eu queria, na verdade, eu acho que... Proteger. E aí, mas ele, não, eu quero conhecer ele é meu ídolo, não sei o que e tal. E aí, nós fomos mais de uma vez, em casas diferentes. Teve esse encontro? Teve um E aí, encontro, teve choro? Teve um encontro. O encontro foi em Nova York. Nova York. Essa primeira vez que ela conta foi em Hollywood. Hollywood. E as outras, sei lá, 3 vezes foi em Tarzana, que também é na Califórnia, em Los Angeles, mas foi em Tarzana. Que eu fiquei jogando basquete com a minha filha na frente da casa. Ele tava gravando um clipe, eu toquei a campainha até, pá. E aí o cara falou que ele não podia informar onde ele tava, mas ele não tava em casa. E aí eu fiquei olhando o Instagram, não sei o que, aí ele tava gravando um clipe com o Jeremiah até nesse dia. E aí eu falei, vamos ficar brincando aqui até ele chegar. Ficou aí minha filha jogando basquete no aro da casa dele lá na frente. E eu com febre dentro do carro, passando mal. E ela com febre dentro do carro. Sendo muito parceira, como sempre foi comigo em tudo. E aí, cara, acho que eu coloquei tanta energia maneira assim, que quando aconteceu foi foda. Primeiro porque ele posta uma foto minha, eu fiz um show em Nova York e em Manhattan. E aí a boate cabia, eu não vou lembrar muito bem agora, mas, por exemplo, cabia 600 pessoas, tinham 900 na boate. Tipo, entupida. E em Manhattan, sacou? Não nos lugares onde tem um foco grande brasileiro, né? Tipo, New Jersey, por aí vai. Foi em Manhattan. E aí, eu tirei uma foto com o casaco da grife dele, que era Black Pyramid, e aí o cara veio me buscar, o contratante veio me buscar e falou, pode postar aí, mano, sold out. Tipo assim, a gente tá vendendo ingresso a $250 na hora e o nego tá pagando e não tem mais onde botar, a gente tá gente em cima do palco. Aí eu fiquei felizão, aí eu falei, sold out, não tô no meu país, né? Eu tô nos Estados Unidos e muito maneiro ver esse calor do povo comigo, do brasileiro, em Manhattan, pá. Esse casaco do Chris Brown me deu sorte. E aí postei uma foto, uns táxis lá em Nova York, em frente ao Madison, e maior sorrisão. Acho que 1 mês, 2 meses depois, o Chris Brown posta essa foto minha, me marcou e tá lá até hoje. Perfil mesmo. E me seguiu no Instagram. Então, muitas coisas, quando a gente de fato se encontrou, que foi em Nova York, uns 2 anos depois disso, ele já me seguia, ele curtia a foto quando eu tava com ela e minha filha em Nova York jantando, ele curtia a publicação minha quando eu postava show. Então vocês hoje são brothers, vocês se Sim. falam, são amigos. Sim, E acabou aquela coisa de, meu ídolo, ou você ainda, toda vez que chega perto dele, dá uma tremidinha, Não, se o emociona? Chris Brown é um cara pra mim que é... Normal hoje. Não, mano, não. O Chris Brown pra mim, ele é um cara diferenciado falando da arte, sabe? Ele é um cara que eu considero o número 1 do mundo. Qual música que você gosta de cantar dele, assim? Foi a primeira que você ficou apaixonado, assim? Tem uma que marcou? Engraçado que eu canto do Bruno Mars no show, canto do Neil, canto do Usher e do Chris Brown. Rolou uma versão da Kiss Kiss por causa dos memes até e tal. Acho que eu canto Never Say Goodbye dele em algum momento numa live, mas, de fato, cantar dele no show, eu não canto. Curiosamente, eu nunca quis ser um cover do Chris Brown ou copiar o Chris Brown em nada, e nem fazer no show por respeito. Tipo assim, eu acho que a obra do cara é uma parada e o meu carinho por ele, minha admiração é outra. Então, eu do Chris Brown, de fato, nem faço no show.
curiosamente. Mas as músicas, o álbum, tal, eu amo todas. Aí depois a gente teve junto em outras paradas, que foi na Live, depois nessa parada, quando ele fala o fucking shit, é o Naldo que tá ali, porque ele isso aí virou meme também, né? Eu ia perguntar pra você disso, sabe por que é engraçado, cara? Que você também deve se divertir. Qual o meme que você pegou pilha que você não gosta e qual o meme que você, e você, Ellen, que vocês dão risada até hoje? Porque você já falou meu rindo desse do Chris. Mas qual que você não gosta? Não, então, todos eles que aconteceram eu não gostei, cara. Nenhum? Nenhum, porque... Mas você sabe que é pior quando você fala quando você não gosta, aí que a galera insiste em falar. É igual apelido, né? Se você não absorve isso, mas eu abstém. acho que um que foi muito legal foi quando a galera começou, esse aqui é meu irmão. E aí começou a postar foto com... Tipo assim, você pegava a sua foto e botava com a Beyoncé. Essa aqui é minha irmã. Mas é legal demais. Não, então aí bom, isso eu achei cara. muito legal. E o Funk Shit também é legal, porque hoje a galera encontra ele na rua, onde ele tiver, a galera faz Funk Shit, já faz assim pra ele. Então é bem divertido. Mas teve algum meme que você pegou mal, que você foi lá e rebateu? Ou você não lembra disso? Esse, por exemplo, do Fucking Shit foi isso. Foi com o Yuri Marçal, né? Na real... o humorista lá, né? Graças a Deus, ele não encontrou comigo nesse momento, porque ia ser... O bicho ia pegar. Ia dar mais uma luta do Fight Show Music. Iria dar. Eu fiquei muito puto, pra falar a verdade. De verdade, mas muito, muito puto. Porque tudo aquilo que eu tava contando era verdade. Aí, quando aparece uma pessoa que descredibiliza isso, eu fiquei bem puto. Mas depois eu fui entender também que a internet existe essa parada do humor negro, né, mano? De uma parada hoje que o público, uma parte do público ama esse bagulho e tal. E ele estava desenvolvendo ali, né, até então, o trabalho dele. Hoje, curiosamente, a gente tem uma amizade hoje, porque depois de um tempo eu fui entender também esse sistema de como era o trabalho dele. E hoje a gente tem um carinho, né, um com o outro. Ele até no aniversário dele, agora eu tive no aniversário dele, cantei no aniversário dele e tal. Sim. E o papo foi mais ou menos esse, tipo assim, cara, pô, é como se Deus tivesse usado o Yuri pra trazer uma bênção pra minha vida. Uma paz pro seu coração. Uma bênção mesmo de, tipo assim, porque eu renovei meu público. No TikTok hoje eu passo de 2 bilhões, pô. Você acha que ele ajudou por causa disso? Porque virou meme, né? Na realidade, não só ele, como alguns outros... Tá vendo? É o lado bom. Talvez, às vezes, precisa de alguém pra chacoalhar e tirar o melhor da gente. Ele tirou o melhor de você... mas não tirou a sua raiva. Hoje vocês são amigos, assim? Hoje a gente é parceiro. Assim, né? A gente, claro que existe uma amizade recente. Mas, acima de tudo, a paz reinou, né? Porque o bicho tava... Naldo tem inimigos? Assim que você fala assim, esse cara eu não gosto, porque esse cara não pediu desculpas, esse cara eu não vou com a cara dele, porque ele conta uma coisa que mexeu com a família. Porque quando mexe com família, sim, aí o bicho pega. Você tem inimigos, assim, ou tem pessoas que você não se mistura? Você não gosta? Eu não tenho inimigo que eu provoquei, não, cara. Mas tem gente que eu não falo e que eu nem quero falar porque foi muito covarde, foi muito injusto, né? Com o que tinha na mão ali de ferramenta, que hoje, graças a Deus, superei tudo isso. As pessoas já vão entender de quem eu tô falando. Eu não vou dar nome até para não... Até porque eu fiz um vídeo, né? Explanando e botando para fora toda a minha raiva. Sim. Porque foi muito injusto por anos. Rolou uma perseguição, né? Não foi um trabalho, rolou uma perseguição, rolou uma sacanagem que beneficiou alguns, que eu tenho certeza hoje. Era um negócio, fazia parte de um negócio. E quiseram ficar me zoando por algum tempo. Tal. Isso aí foi, pô, quando eu tava explodidão ali, ficavam aquelas coisas, né? Como se fosse um parasita ali em cima, né? Martelando. E coisas que eram mentira, que inventavam um monte de coisa para poder ganhar evidência em cima do meu nome, porque eu trazia um trabalho com música, né? E você trabalhar em cima de fuder o outro, isso não é trabalho, mano. Pra mim, eu nunca vou respeitar uma parada dessa. Trabalho é só quando você é ator pornô, né? Você tá fudendo o outro. Fudendo o outro. E não é moleza. E não é moleza. Tem que trabalho duro. É isso aí. Tanto pra um lado quanto pro outro. E às vezes tem quebra-pau. Quebra também. A massa. Senta, pula em cima e por aí vai. Então, aí é um trabalho que é até gostoso, né? Tava sério, Vou falar, sexo pra vocês é trabalho... O sexo, quando ele não dá mais prazer, dá trabalho, o que é que você faz? Tá dando fila? Como é que é o sexo para vocês? Vocês falam abertamente disso. Porque vocês exalam isso, né? De união, de amor, e traz o sexo. Eu estou vendo aqui, vocês largaram a mão agora. Desde o começo da entrevista, que não tem câmera aqui. Eles estão aqui, ó, segurando a mão do outro, fazendo carinho. E eu percebi isso, sabe onde? Lá em casa.
Sim. Porque lá em casa ficou meio segregado. As mulheres ficaram lá, na parte de fora, Mirella, você, batendo papo, e a gente ficou lá, né? Tocando violão, tomando vinho. Sim. Isso é uma coisa verdadeira de vocês, né? É sim. Quando é que vocês tomaram consciência disso, do amor que vocês têm entre os dois e com o amor da família? Que vocês falaram, não, a gente tem que ficar junto e nunca mais tem que se separar. Nem na entrevista. Eu acho que a gente é muito intenso desde o início. A gente não teve namoro. A gente não conseguiu, porque eu em São Paulo e ele no Rio. E aí bati uma saudade louca, desesperadora. E às vezes eu tava aqui em São Paulo e tinha um voo que saía 1h de Guarulhos. Aí eu, do nada, vestia a roupa e ligava para ele e falava, tô indo te ver. E aí eu pegava esse voo e ia parar lá no Rio. E aí ele ficava vindo para cá também. Então, aí eu já comecei a ir e já não voltava. E de lá eu já viajava para os shows e ficou assim. Aí eu deixei tudo aqui, carro, apartamento, tudo, fui embora morar com ele lá. E a gente nunca mais se desgrudou. E a gente gosta de fazer tudo junto, a gente vai ao supermercado junto, a gente malha todos os dias juntos, a gente gosta realmente, a gente tem esse cuidado um com o outro. E eu acho que assim, o tesão, né? Eu acho que esse fogo é algo que é muito importante numa relação. Eu acho que isso não pode apagar. E o casal é o maior responsável em alimentar essa fogueira. A gente tem que criar situações todos os dias para isso, né? E a gente procura isso, a gente provoca isso, a gente programa viagens só eu e ele, né? Um tempo pro casal. Um tempo pra gente, sabe? Ele gosta, por exemplo, mesmo a gente já fazendo isso, né? Normalmente, saindo pra jantar e tudo. Aí tem dia que ele faz assim, hoje eu quero te fazer um convite. Você aceita jantar comigo? Aí ele, como se a gente fosse namorado. Então, isso é muito legal. Aí eu vou me arrumar toda, né? Bonita e tal, pra ele. Eu também faço isso com a Mirella. Eu tô há 13 anos casado. Até hoje eu abro a porta do carro pra ela. Aí. Outro dia eu abri a 100 por hora, ela caiu na marginal ali, eu peguei... Ai, meu Deus. não, mas é verdade. Eu sou um cara romântico também. Eu sempre levo flores pra Mirella, faço surpresa, mas eu tô vendo que vocês têm essa intensidade, né? Temos. E é bonito o jeito que ele fala, você aceita sair comigo hoje? Você gostaria de jantar? Me dá o prazer dessa dança? Às vezes ele sai, vai fazer uma entrevista, por exemplo. É uma educação, isso é bonito, né? Aí ele me manda mensagem, aí ele fala assim, não, peraí, amor, você tá tão linda, deixa eu abrir a porta do carro. Ele faz isso. Não em movimento, igual a mim. Não, igual em movimento, não. Aí vem, princesa, ele é muito carinhoso, me elogia muito, presta atenção nos mínimos detalhes, que eu acho que pra mulher isso é muito importante. Tipo, fui fazer a unha, quando eu chego ele olha, nossa, amor, ficou bonita, gostei dessa cor. E quando ele não gosta, ele fala também? Fala. Ele não gosta quando Aí você fica magoada com ele? Quando eu deixo muito grande. Aí ele fala assim, pô, mano, dessa vez ficou muito grande. A Mirella é Wolverine lá em casa. Aí ele fala, ficou muito agora grande. Ela diminuiu, mas tava assim, juro pra você, tava uns 3 centímetros. Outro dia eu tava falando com a Valentina, quando eu virei, ela tava fazendo carinho, quase me matou. Não, porque era muito grande mesmo. Agora, Ellen, você, Naldo carioca, calor. Sim. Você paulistana, frio. Olha só os opostos você traindo aí. Como é que começou essa relação de vocês assim? Porque vai além da música, né? E uma coisa bonita de se ver. Bonita de se ver. Quem tomou a iniciativa de chegar no outro e quem lutou pela família? Você ou ele? Ele tomou a iniciativa e no início, quando a gente conversou... A primeira vez que a gente conversou de fato sobre relacionamento... ele já vinha dando sinais, porque aí ele ficava me ligando, ele vinha para São Paulo, aí ele falava para mim assim, não, é porque eu tô aqui em São Paulo, eu queria conhecer a noite de São Paulo, as baladas, não sei o quê. Né? Ele ficava fazendo essas coisas. Garoto, não é bobo, não. Não, e eu ficava fugindo dele. Aí eu inventava umas desculpas, não, porque meu filho hoje não sei o quê, não, porque a minha mãe dava sempre uma desculpa. E aí um dia ele falou assim para mim, eu preciso muito falar com você. Eu preciso falar com você, é muito sério e tal. Eu não sei o que você vai pensar sobre o que eu vou falar, mas eu quero conversar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí dei meu endereço, ele foi. E aí, quando chegou lá, ele rasgou o verbo, se declarou, tipo, eu amo você. Eu só penso em você, eu durmo pensando em você, eu acordo pensando em você, eu faço músicas pra você, eu me vejo velhinho andando de mão dada com você. Aí, na época, eu tomei um choque. Até porque eu não achava que era muito intenso, né? Era muito para quem nunca tinha dado um beijo, nunca tinha acontecido nada. E eu falei, não, isso não deve ser verdade, essa história. Eu falei, tá querendo só me pegar, não sei o quê, tá... Mas eu via nos olhos dele. Tinha um brilho nos olhos dele. Inclusive, eu tenho uma foto dele, que eu falo que é a foto que eu mais amo, porque eu vejo o brilho no olho dele na foto.
o jeito que ele me olhava e tudo. E aí ele falou isso pra mim. E aí existia uma situação, e que é algo muito sério, porque na época ele tinha um relacionamento de 15 anos. E aí eu falei pra ele, eu não, talvez se eu tivesse te conhecendo hoje e soubesse que nunca mais eu ia te ver, eu ficaria com você. Mas você tá dizendo pra mim que você me ama. E eu não posso arrumar esse problema pra mim. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida naquela época, da minha carreira, ganhando um dinheiro que eu nunca imaginei que eu ia ganhar, realizando um monte de sonho. E eu falei, não posso ter esse problema. Aí ele falou, tá bom, mas né, se eu fosse livre, se eu não tivesse ninguém, você ficaria comigo? Aí eu respondi, ficaria. Só que na minha cabeça, esse ficaria, e se ele fosse sozinho, era algo que não aconteceria. E aí ele foi embora, depois dessa conversa, a gente nunca tinha dado um beijo, nada, foi embora. No outro dia, ele tinha terminado o relacionamento, porque eu tinha dito que se ele fosse sozinho, eu ficaria com ele. E aí terminou, e aí foi uma loucura, e aí foi uma confusão. Foi uma confusão, porque aí como é que você prova para aquela pessoa que não tinha nada, entendeu? Nunca ouvi nada, que eu nunca tinha saído com ele, mas que ele estava muito envolvido, apaixonado e tal. E aí, depois disso, ainda demorou um tempo, ele vinha me ver, e a gente conversava, e a gente se olhava, tipo, namorinho da roça, que ele segurava a minha mão, e a gente ficava olhando um pro outro, e ele alisava meu cabelo, até um dia que rolou mesmo da gente ficar junto, e aí a gente... Namorinho da roça. Por falar em roça, você fez a Fazenda. Ai, meu Deus, fiz a Fazenda. Eu fico imaginando o Naldo em casa assistindo. Nossa, ele ficou louco. Eu não sei se você ficou louco, estou deduzindo. Ficou louco. Você foi a sexta eliminada, é isso? Eu nem sei exatamente, não mas lembro eu mais. fiquei até uma semana antes da final. Qual o lado bom de um reality show, além do dinheiro? O que é que trouxe bom para você e se ficaram alguns traumas para você, para o Naldo, para a família? Porque eu fico imaginando ele, você expõe Sim. nas redes sociais, mas você tem a edição, você coloca se você quiser aquilo Sim. que você quiser. Mas deixar na mão dos outros, como é que foi para você? Ó, O que é fora que o- teve de bom para você e quais foram os traumas? Porque eu Tá. soube depois que você viajou com a família, Sim. para espairecer a mente, sumiu, Sim. o Naldo ficou mais calmo. O que é que você tira de proveito e de negativo? Fora o dinheiro, acho que não teve nada de bom, assim. Nada de bom. Foi muito ruim pra mim. Por quê? Primeiro porque quando eu entrei, o fato da gente ser muito colado um com o outro, a gente tá sempre junto e tudo, eu sempre fui convidada. Quase todos os anos da Fazenda, eles me convidavam. Só que ele nunca achou legal, pô, isso é feito pra dar merda, não acho que esse modelo de reality, isso é legal e tal. Então era algo também que eu não fazia questão. Né? Eu falei, eu não vou brigar com meu marido por causa de um reality, isso hoje, não, graças a Deus, não fazia diferença. Falei, não, tá tudo bem. Só que nesse ano, eu sentia que eu tinha que ir. Não sei por quê. Você decidiu. Eu senti. Ele aprovando ou não, você falou, eu tenho. Não, eu falei, vou conversar com ele. Porque eu recebi os convites e já era algo que eu descartava. Eu nunca nem levantei com ele, olha, me chamaram mais uma vez, eu quero ir. Não. Eu recebi o convite, pô, pra mim não dá. E pronto. E dessa vez eu senti. E aí eu falei, olha, amor, a Fazenda me procurou e tal. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu tenho que ir. Aí ele, pô, você sabe minha opinião sobre isso, tá. Aí ficou uns dias assim, meio estranho. Aí eu não toquei mais no assunto, eles tinham me dado um prazo para responder, né? E aí, aí eu não falei nada. Aí passou, acho que um mês, que era a data que eles tinham me dado, um prazo de um mês para eu responder. Aí ele me perguntou, e aí a Fazenda? Falei, então, inclusive eu tinha que dar a resposta, eles estão me cobrando. Aí ele falou, pô, você sabe minha opinião, não concordo, não acho legal, mas eu sinto que isso vai te fazer feliz. Então, se isso vai te fazer feliz, vai. Ele não foi egoísta. Não. Aí eu respondi, até porque é muito louco falar sobre isso, e para mim eu acho que tem tudo a ver com o mundo espiritual, com as coisas que eu acredito. Eu sentia realmente que eu tinha que ir. Não era assim, eu quero participar de um reality, Não, eu tinha zero esse sonho. Só que alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que estar lá. E aí eu fui. Fui, só que foi muito
traumatizante, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa de paz, assim. Eu não sou uma pessoa de atrito, de briga, entendeu? Não sou. E lá dentro eu entrei na edição que foi a mais tumultuada que teve, com mais conflitos e tudo. E eu fiquei do lado do grupo, que era a galera que mais causava. E aí, no decorrer do jogo, né, esse causar foi ficando cada vez mais intenso, mais terrível, mais briga, mais tudo acontecendo. E eu tava no meio de tudo aquilo ali. E aí a sua cabeça dá um nó, porque você pensa, e se eu sair desse lado e for pro outro? O que o público vai pensar? O que vai achar? Os pensamentos mudam o tempo inteiro. E eu tinha muita preocupação com ele, porque o fato da gente ser muito junto, eu sabia que ele ia sentir muito. Pra você ter ideia, eu me preocupava mais com ele do que com a minha filha. Porque eu sabia que ele ia sentir muito. Quando eu falei pra minha cunhada que eu ia, ela falou assim, você não vai fazer isso. O Ronaldo vai ficar louco. Aí eu falei, não, mas eu já conversei com ele. Ela falou assim, Ellen, o Ronaldo vai ficar louco. O Ronaldo não vai conseguir. Eu falei, não, já conversei, eu fico até emocionada. Falei, já conversei com ele, ele falou que tá tudo bem e tal. Mas eu sentia que ele não ia ficar bem. Então, lá, várias vezes eu conversava, e aí meu coração apertava, porque eu ficava imaginando como ele estava, o que ele estava sentindo e tudo. E aí foi exatamente o que aconteceu. Então, eu já saí de lá muito mal, porque eu fiquei no meio, né, de um tiroteio e tentando segurar aquilo tudo, matando no peito. Eu não tinha com quem verbalizar as coisas que eu estava sentindo, porque era um jogo e o grupo onde eu estava era o que mais causava. Então, eu não era prioridade do outro lado, também não era prioridade do meu lado, no meu grupo, e não concordava com as coisas que estavam acontecendo. E aquilo foi ficando dentro de mim. Eu estava com tudo aquilo dentro de mim. Eu tinha levado remédio para ansiedade, então tinha dias que eu tomava 2, 3 remédios, porque para conseguir suportar tudo aquilo ali. E quando eu saí, que eu soube que tudo que tinha acontecido lá dentro, por exemplo, tentaram invadir a fazenda, helicóptero com pétalas de rosas, balões e não sei o quê, era tudo ele. Você fez isso, Naldo? Fez, era tudo ele. Você copiou o Pânico na época Tudo que ele. o Pânico fez isso também. Fez. Não. Mas o Pânico passou contra leve dando notícias das pessoas. Então, ele jogou dos pétalas de artistas. rosas. Você fez isso, cara? Não, Fez. não tinha noção que o Pânico Não, tinha você feito foi isso. de helicóptero, jogou rosas Jogou. pra sua esposa lá dentro da fazenda? O helicóptero eu contratei. Eu não fui, eu O contratei. comandante Hamilton foi com você? E o da tela, olha, me dá imagens agora na tela. O comandante Hamilton, com o Daldo jogando pétalas de rosas pra Borguinho Não, da fazenda. É barbaridade. Isso é amor, né? Pô, isso aí é uma coisa... Sim, e foi tão doido, porque as pessoas lá dentro, as meninas, tudo o que acontecia, elas pegavam pra elas. As meninas dentro da casa. Do meu grupo, elas achavam que era pra elas. Não existia nenhum cogitar a hipótese de que podia ser algo para outra pessoa. Então era assim, fogos coloridos. É o sinal que eu tinha pedido pra não sei o quê. Aí eu ficava quieta, porque eu não pedi sinal de nada pra ninguém, né? Então eu tava quieta. Helicópteros com pétalas de rosa. Foi pra mim, porque eu falei ontem que se fulano me amasse, jogava rosas. Então, fiquei quieta. Tudo era assim. Então, eu nunca entendi que nada era pra mim. E aí, quando eu saí, ele tava... Mas você não entendia mesmo, Não nem entendia sabia. mesmo. E Não nem entendia. pensava que era pra Só você. teve um sinal que eu falei, se isso aconteceu, eu tenho certeza que foi ele. Que foi quando a gente soube que tinham tentado invadir a fazenda. Aí, eu falei, se tentaram, eu tenho certeza que isso foi meu marido. E era ele? Era ele. Você tentou invadir a fazenda de ninja? Porque os câmeras e os produtores usam lá... Camuflado, botei com uma roupa roupa- de exército. eu botei uma Não, você não fez o Rambo. Fez o Rambo. Você fez o Fez Rambo, o Rambo. Naldo. Não, eu tô descobrindo agora que... Eu e olha meu o que cunhado. é um homem não só que é apaixonado, mas que ama muito a esposa e a família. Amo pra caralho. Não, conta essa história porque eu tô curioso agora. Você primeiro mandou fogos, depois o helicóptero do comandante Hamilton com pétalas de rosa. Aí você me mandou aquele som lá, aquele paredão de som, Não, né? tava tudo armado. Paredão de som? Os caras chegaram aí travaram os caras, porque era um caminhãozão gigante. Foi. Não, ele Cara, fez Naldo, tudo você- que ele podia fazer, ele fez. Tudo Mas que eu conta podia essa fazer. história aí do paredão de A história, funk, de tudo, a história da invasão. do som, mano, foi um cara aqui de São Paulo, aí eu contratei o cara e a gente ficava, cara, era um dia assim de trabalho. Vamos agora, os seguranças parece que saíram. Tá, mano, mas foram 3 meses que eu parei a minha vida Coisa de filme. pra ficar vivendo aquela porra lá, pra falar a verdade. Que aquilo me fez mal. O lance de eu fazer boxe e lutar foi pra não mente. ficar maluco. Foi Imagina, ele tinha pra eu- emagrecido
10 quilos ou mais quando eu saí. Ele tava muito magro. Eu fiquei magro, pô. Eu fiquei com a cabeça muito mal aí. Eu não sabia disso. Conta pra gente que eu não sabia. Então, eu fiquei muito mal. E a ida pro boxe foi pra eu extravasar, cara. Pra eu botar minha mente obrigatoriamente em algum outro lugar. Porque eu andava com 3 celulares, cara. Em casa, a minha irmã ficava com a televisão ligada, tipo, a da sala, da cozinha, do quarto, tudo. Já sabia as câmeras. A câmera 1 em tal lugar, a câmera 2 em tal lugar. Olha que loucura. Eu fiquei cuidando dela dentro de um bagulho. Que não tem como eu cuidar da pessoa ali dentro. E os amigos falando pra ele, mano, você tá vivendo a vida dela lá dentro. Mano, seu trabalho, suas coisas, você não pode fazer isso. E tal. Ele é intenso, né? Ele é intenso. E aí, como é que foi essa invasão? Você colocou roupa de Então, eu coloquei uma roupa camuflagem, calça e casaco, bota. Chamei meu cunhado, porque um cara falou que sabia como me levar até lá, sacou? O pai de uma das participantes. Falou que, ó, eu sei como te levar lá. E o cara também tava puto. Cara, a família toda fica muito ferrada da cabeça. Ele também tava meio que parecido comigo, assim, muito mal, querendo arrancar a filha de lá, que não sei o que lá. E aí eu falei, porra, se você sabe, já é. E quando de madrugada eu tava fazendo um show, quando eu falei, tô acabando e vou pra São Paulo. Eu tava no Rio, que eu fiquei muito mais no Rio. Peguei meu cunhado e meu sobrinho. Meu cunhado, que é esse marido da minha irmã, que mostrava as músicas, Michael Jackson, coisa e tal. Aí eu peguei uma pessoa aqui de São Paulo, que a mulher acabou metendo um golpe, que eu falei, bota o oxigênio, que o balão sobe. A mulher foi e botou o normal, encheu com a boca, sacou? Os balões subiam. E eu escrevi, amor, fui eu que mandei o helicóptero. O helicóptero. Eu escrevi a placa, chovendo. Tem vídeo. Porque eu não entendi que era pra mim. E ele ficou indignado. E aí ele começou a brigar com o pessoal da fazenda. Ligando pra diretor, ligando pra produção. O que aconteceu? Vocês vão ter que falar que foi pra ela. Vocês vão ter que falar, senão eu vou invadir essa porra. Ela ficou com a cabeça... Ela sonhou que eu tava traindo ela. E ficou com a cabeça dura. Eu falei, por que foi pra essa porra, então? Porque pra ficar lá dentro achando que eu tô traindo aqui. E eu fora morrendo de saudade. Mal botava a cara na rua. E aí eu quis demonstrar pra ela que tava tudo bem, tipo assim, pelo contrário, eu tô aqui pensando em você, tá, não sei o quê. E aí entrei nessa loucura de ter que mostrar pra ela que o helicóptero fui eu que mandei, pra fazer ela tá bem. Eu queria que ela tivesse entendido aquilo e ela porra, tá tudo bem, né? Ele tá pensando em mim, não sei o quê. Essa desconectada foi loucura pra minha cabeça. E aí eu pedi pros caras avisarem pra ela, não tem nada a ver com o jogo, mano, não combinei nada com ela, não tem nada a ver, cara. Eu mandei uma carta até, que na hora que eles cataram as pétalas, né, eles com certeza pegaram, leram e viram que não tinha nada do jogo, e eu avisei pra eles, só avisa que foi eu que mandei, porque ela tá tendo... Aí fui conversar com a psicóloga, que na época eu tinha feito terapia, ela falou, existem sonhos que é pelo medo, então como ela tá aqui dentro e tem medo, ela acabou sonhando com isso e tal, então foi ruim pra cabeça dela ali nesse momento. Ele falou com o psicólogo, ele falou com o pastor, ele falou com tudo que você imaginar, ele procurou. Cara, impressionante. E aí foi isso, dentro da mata, eu entrei com essa roupa camuflada, cheguei a entrar realmente... Vi lá, o cara me botou lá meio com medo, acabou errando um pouco o ponto. Eu entro com meu cunhado com cartaz, com os balões, sacou? Só que aí, cara, era tipo 20 bolas. Homem apaixonado é homem vulnerável. O que o amor não faz, 20 bolas. Só que aí, malandro, cheio de espeto nas árvores. Pá! Estourou. Estourando os balões. Estourou outra. Caralho, o balão não vai subir mais. Chegou com 100, depois entregou 2. Não. E quem disse que subiu? Não subiu porque choveu. E quando tava dentro da mata, choveu, molhou o bagulho, a cartolina ficou pesada e as bolas estouraram quase todas. Tipo... Era melhor ter contratado de novo o helicóptero do comandante Hamilton, né? E depois ele não conseguia sair da mata. Não, aí os caras... pra sair da mata? Porque como o cara me botou no ponto errado, eu me perdi. Onde é que era onde é que é a fazenda? Fica... Itapecerica. Itapecerica. Aí vocês perderam a mata e foi sair em Manaus. Aí, quase isso. Aí o diretor me liga, eu xinguei o cara. Foi uma confusão do cacete. Os Amazônia. seguranças tiveram que entrar dentro da Amazônia pra me resgatar, não sabia mais onde tava e tal. Pô, desculpa, amor, foi tão intenso, tão doido o que ele fez, que a fazenda abriu um boletim de ocorrência. Ele foi intimado e tudo. Foi, porque eu fui... E assim, eu tava bem puto, porque eu falei pros caras, pô, era só vocês dizerem que, tipo... Não precisava ser aberto, sacou? Chegava lá naquela hora de confessionário, sei lá o quê, e... Falava, foi mas pra assim, você. vendo de fora, assim, por que você não negociou assim? Ó, tá bom, minha mulher vai pra fazenda, mas eu quero cantar aí, mostrar meu projeto. Então, nesse inteiro. momento... Por que vocês negociaram isso? Eu tava nesse momento, cara, acho que foi um pouco depois da pandemia, foi isso? Foi antes da pandemia? Não lembro bem.
Não, foi depois. Foi 2022. Nesse momento, eu tava bem sossegadão assim, na carreira. Eu tava meio que... Eu não tava com assessor, eu não tava... Sacou? Chegou um momento que eu fiquei assim, tá tudo certo, eu vou fazer de boa, show. vou curtir. Então nem pedi Nem isso. pensou na parte Não. empresarial. Não, mas nem hoje, se pensei. chamarem vocês, já tá tudo de boa na Record. Sim. Se chamarem hoje pra fazer o Power Couple, que agora tá no ar o Power Couple, né? Ou não tá? Não sei. Tá no ar. Se chamarem assim, poxa, a gente tem uma proposta aqui, um cachê tal, Já pra chamaram. fazer o Power Couple. Já chamaram? Já chamaram algumas vezes. Então, mano, eu não gosto de reality. Eu não gosto de reality. Já me chamaram, assim como chamavam ela, me chamavam também. E eu tenho o maior respeito por quem faz, pra quem vai. Só que esse modelo, eu acho que eu não consigo... Eu acho que eu sou sociável quando tem que ser. Eu acho que eu sou... de fazer amizades. Acho que eu sou um cara bom de onda. Tipo, eu gosto de zelar por isso, né? De brindar ali a amizade, coisa e tal. Mas eu acho que esse modelo de se ver longe de um palco, saudade... Claro que estando com ela já vai ajudar muito, mas ainda tem a minha filha, ela sabe disso. Eu não sei lidar com saudade. Não. Eu sou um ser humano que eu tenho um problema gravíssimo com saudade. Se eu tiver saudade de alguma parada de alguém, eu fico mal pra caramba. É por isso que a gente tá sempre... Quem é a estrutura da casa lá? Você ou a Ellen? Quem é que segura as pontas? Quem é assim, pô, vai trabalhar, que eu fico aqui? Porque assim, dessa vez foi ele. Você foi pra fazenda e ele segurou as pontas, imagina. Deixar a filha na Sim. escola, pegar, fazer Sim. comida, Sim. ajudar. Por mais que tenha uma equipe, né? Imagina a saudade também da filha. Sim. Se duvidar, ele chorou mais que a filha de saudade, né? Sim. Foi? Não, foi. Ah, Ele ficou muito Maria mal. Vitória. Maria Vitória. Linda. Ele ficou doente. Assim, ele ficou realmente doente. Doente. Ele não dormia, ele não comia, ele não fazia nada. Pra você ter ideia, a minha cunhada, que assim, ela e o marido, né, são como se fossem caseiros nossos, assim, também cuidam de tudo nosso e tal. Quando eu voltei, ela falou pra mim, eu preciso ir embora, eu preciso dar um tempo daqui, porque eu não aguento mais. Ela falou, eu fiquei muito mal, o Ronaldo chorava muito, ele não dormia, ele não comia, ele queria que eu ficasse acordada com ele, tipo assim, foi muito pesado pra ela também, porque ela tinha que ser forte pra poder segurar o que ele estava sentindo, né? Eu tinha certeza que isso ia acabar acontecendo, por mais que a gente tivesse conversado, porque eu já sei dessa dificuldade dele, né, de lidar com saudade. E é até engraçado, porque os amigos, né, falam e tal, e principalmente as mulheres, às vezes falam assim, tipo, pô, meu marido essa semana vai ficar a semana inteira em casa, caraca, eu não vejo a hora dele voltar a trabalhar. E eu acho isso estranhíssimo. Você gosta do seu marido em Eu casa? gosto e a gente é habituado a isso. Então, assim, eu Quando falo, ele não. viaja pra trabalhar? Eu falo, na minha casa é diferente. A gente só fica estranho se a gente ficar longe um do outro. Se a gente estiver junto, tá tudo bem. Tem gente que parece que precisa ter saudades pra gostar, pra amar. E tem gente que quando fica muito tempo junto parece que já enjoa, né? Vocês, Sim, eu não, acho, a é o gente contrário gosta. disso. E aí eu acho que assim, no sentido da sua pergunta da estrutura, eu acho que eu acabo sendo essa estrutura porque eu sei lidar melhor com isso. Então, por exemplo, se ele precisar viajar para fora do país para fazer um trabalho, e às vezes o contratante tem esse negócio de custo, ou a equipe para reduzir a equipe e tal, ou por alguma situação até minha mesmo, de trabalho, ou da minha filha, eu não vá com ele, eu consigo ficar bem. Bem no sentido de não afetar ele com isso, para que ele tenha a tranquilidade dele poder viajar tranquilo e fazer o trabalho dele. Então, eu me preocupo com isso, assim, de sempre falar para ele, não, olha, pode ir, vai tranquilo, tá tudo bem, eu tô aqui, o que tiver que resolver, eu vou resolver. Já aconteceu, por exemplo, dele viajar e quando chegar lá precisar resolver coisas, né? E aí eu tá aqui, eu dar esse suporte para ele, de ficar resolvendo as coisas para ele ficar tranquilo. Então, acho que desse ponto eu acabo sendo essa estrutura aí. Porque você também é empreendedora, é influência, é empresária, tem marcas de roupa, né? Hoje não mais, eu já tive. É muito difícil, né, empreender aqui no Brasil. Por que você acha que é difícil empreender no Brasil? É difícil em vários sentidos, assim. É difícil porque o que você paga de imposto é tudo muito alto. É difícil para você ter funcionários. Eu tive muito problema com funcionário também. Eu viajava muito com ele, né, para os shows e tudo, porque acompanho ele. E aí, hoje, com a rede social, que era a minha maior ferramenta de divulgação, quando eu estava viajando, todo mundo sabia que eu estava viajando, então abria a loja atrasado, fechava mais cedo, e mercadoria que sumia, e dinheiro. E aí eu entendi que veio esse novo molde de trabalho
de publicidade pelo Instagram, então eu acabava ganhando mais dinheiro fazendo publicidade sem sair da minha casa e que não afetava nada dentro da nossa relação do jeito que a gente gosta de viver, que é estar sempre junto. Então, da onde eu estiver viajando, eu consigo fazer as minhas publis. E aí ele, pô, moço, fica tendo dor de cabeça, é funcionário, é isso e tal. E aí eu já viajava e já não ficava mais tranquila. E a loja começou a ficar muito dependente da minha imagem. Por mais que eu tivesse parcerias, fiz parceria com influencers e tal, a minha imagem sempre vendia mais. Então, quando eu postava, tipo, que eu comecei a fazer, ia para a loja fazer o provador. Então, eu vestia a roupa e eu mostrava a roupa e eu falava da roupa. Então, enquanto eu estava subindo os vídeos no store, tava lá o WhatsApp bombando, vendendo. Você não precisa mais de loja física, né? Vende tudo pela internet. Exatamente. Aí eu pagava um aluguel de uma loja física Funcionário. e tal, funcionário, uma dor de cabeça danada. Tinha mais gasto do que Exato. faturamento. Agora, Naldo, é verdade, porque vocês são tão apegados assim, é verdade que tem uma cláusula no contrato que você sempre leva a sua esposa contigo nas viagens de show ou ela não faz questão de ir às vezes? Não é uma cláusula, não. Você paga do seu bolso. Não é nem pelo pagar ou não, porque aí é normal, se tivesse que pagar, pago, não é isso. Eu gosto de tê-la comigo o tempo inteiro. Quando ela estava falando isso aí, e o fato dessa loucura toda da Fazenda, eu não fiquei bem, a gente tem 15 anos, a gente nunca fica, tipo, uma semana longe um do outro. Desde que a gente começou, ela falou isso aí antes. Para as pessoas que estão assistindo aqui agora, quando a gente ficou um tom de brincadeira, mas essa coisa de, pô, bati o recorde de 41 vezes na semana, de 37 na semana, isso não é mentira por conta disso que a gente está falando aqui agora. Que a gente é colado o tempo Cara, inteiro. mas assim, cara, sem dar la fila, sem nada, é porque 37, 40... 41 é o recorde. 41 foi Pai, o recorde na semana. Comigo, velho. A gente tá de férias. Você tá com quantos anos? De Eu tô com férias, 46 passeando. O que a anos. gente vai fazer? Tá com 46, a genética ajuda. Eu tô com 52. Lá em casa, ó, eu e Mirella. Uma? Bem calma. Ah, tá. É isso que eu ia falar. Achando que é Uma, seis, você bem que tá calma. vendo. Não, eu iria falar isso. Não, tô brincando, mas assim, se o cara casa pensando em ter sexo, eu aconselho que ele não case. Agora, vocês... Cara, a gente... Vocês fazem a diferença, porque 41 vezes... Vou perguntar aqui, por favor, os homens do estúdio. Alguém aqui já conseguiu pelo menos 30 vezes estando casado, sim ou não? Claro. Claro que mentirosa. não. Claro que não. Cara, 37 vezes e o recorde 41 vezes. Só ali, ó. Martelo, martelo, martelão. É difícil, cara. Você desculpa. Não, tudo bem. Mas eu acredito. Se você tá Não, falando... Porque, sabe por que eu acredito? Porque ela tá falando também. Sim. Porque a mulher tá aqui. A mulher não vai, né? Ficar embaixo chutando. Não. Mas, pelo amor de Deus, Não, o que cara, acontece, cara? Tem que me ensinar isso, assim, não na Não, prática, olha, tá? deixa eu te me dá falar. uma receita do que Não, você ó, toma. e olha que engraçado, Na assim. prática, não, pelo amor de Deus, senão eu não vou conseguir nem sentar. A gente tava falando de intensidade, não sei o que e tal, né? E aí hoje a gente acordou, aí ele falou assim pra mim, pô, tô com meu joelho todo ralado. Aí eu brinquei com ele, eu falei, marcas do amor. Aí ele riu. Cara, nome de novela. Vem Marcas aí do com amor. não de moranguinho. Marcas do amor. Por que isso, cara? É. Eu fiz show segunda-feira. Graças a Deus eu trabalho bastante. Você trabalha na segunda-feira fazendo show? Sim, direto. Eu não tenho um problema com o dia, não. Se tiver que dobrar, eu dobro, sem problema. E aí, no dia que a gente vai pro show, a gente se diverte, né? Toma um drink, e aí já continua a onda desse dia mesmo. A gente foi dormir meio-dia. Então, é impossível pro camarada que acorda às 7 da manhã e ele tem que sair para trabalhar e volta às 19 para casa. Aí a mulher já tá cansada, o cara tá cansado. Naturalmente, você vai chegar em casa, você quer dormir. O que a gente faz? A gente toma as mesmas paradas, a gente faz reposição de testosterona. Vamos tomar um termogênico. Então a gente vai malhar no mesmo momento, volta para as viagens, eu levo ela comigo, então eu chego 3 horas da tarde numa cidade, no hotel. Eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer ver Netflix. Passar música, ensaiar o Porra, roteiro. Passar Entendeu? som. Tem isso. Passar Porra som. nenhuma. Então, A nossa vida não é o ritmo de vida normal. normal. Tô vendo aqui o segredo Das agora. pessoas. É só começar cedo, com o café, o pré-treino, o Sim, termogênico. Não, e tem que ter tempo, por exemplo, né? Quem trabalha de carteira assinada, por exemplo, tem um horário para entrar no serviço. O cara entra às 7 horas da manhã no trabalho, vai chegar em casa às 7, 8 da noite, a esposa também. Aí, quando chega, a esposa tem os filhos que vai buscar numa creche, em algum lugar, vai fazer a janta. Chega à noite, na hora que deita, os dois estão muito cansados. Exato. Então, isso é normal. A gente
já começa a rotina cedinho. Ali. Sim, e o principal, Você assim... concorda que mulher é o que ouve e o homem é o que vê? Exatamente. Eu ia dizer isso agora. É isso mesmo? É. Por isso vocês usam maquiagem, a gente mente? Não, brincadeira. Não, mas é verdade. Mulher... Não, brincadeira, O meu não mulherada. mente, não. Não, e a gente tem muito isso. Eu tenho uma prática, como ela falou aqui na pouco, você falou, pô, ela que tá falando. Eu convido pra jantar, eu abro a porta do carro, eu fico com ela enquanto ela tá fazendo a unha. Quando ela chega, se eu não fui, eu tenho que fazer um compromisso, quando você vai fazer a unha? Quando ela chega, pô, ficou bonita, deixa eu ver e tal. Existe um cotidiano nosso normal, existe uma parada normal entre a gente de muito carinho, pô. Sim. Então, quando o casal não tem isso, ou você quer seguir, de repente, um conselho de uma amiga que, eu não sou muito agarrada com meu marido, não. Aí você pega esse caminho, é o caminho da furada. Porque se a outra não faz isso e ela pilha, ou então o cara, pô, não, mano, pra mim tá bom, uma na semana, ou sei lá, minha mulher tá meio bolada comigo. A gente não tem isso. Primeiro que nenhum comentário de fora influencia a gente. Não. Pra começo. Ninguém, na minha equipe, então, ninguém tem a coragem de citar assim, pô, sua mulher vai, ninguém nem levanta isso. Só porque sabem que é eu e ela o tempo inteiro. Com isso, a gente tem uma sintonia, um calor, né? Sim. Um desejo um pelo outro que é normal no dia a dia. E aí, isso se externa, pô, quando a gente vai namorar, a gente está viajando sempre junto. Eu costumo dizer que eu vou fazer até um coach, né, para casais a gente. E eu ia falar isso agora, mas fala. Porque- Eu ia perguntar isso agora com a deixa. Porque, cara, Pra ensinar, né? o principal, mano, é existir essa fogueirinha acesa ali. Você tá regando, você ter carinho. Pô, a gente chega no restaurante, eu puxo a cadeira pra minha mulher sentar. Eu puxo também, só que às vezes a Mirella cai. Não, tá certo, eu brincando aqui. Eu brinco aqui, mas a gente tem que tratar sempre bem as pessoas, inclusive a mulher da gente, né? Então, pô, mãe da nossa filha, a mulher que tá com você, guerreira. Eu até hoje também faço isso. É que a Mirella é brava. Eu faço isso com a minha filha. Eu faço com a Eu minha trato filha. bem. Eu falo que a minha filha, eu espero que ela encontre um cara que trate melhor ela do que eu trato melhor a Mirella. Porque o primeiro grande amor da menina é o pai. Então eu tenho que dar bom exemplo. Então eu não quero que ela saia de casa para pegar um cara que vai tratá-la mal. Não. Mas ela vai ter que escolher. Depois É. que ela sair de casa, a vida é dela, ela faz o que ela quiser. A minha filha é tão engraçado que esses dias a gente conversando, Eu ia né? falar isso. Você ia falar? Ia, agora. Fala você. Aí eu comecei a fazer um store, que ela tava brincando comigo, falando assim, porque, mamãe, quando um dia eu tiver um namorado, e aí eu dei corda pro assunto, né, pra ver o que ela ia falar. E aí comecei a fazer um store brincando, gente, aqui a Vitória tá falando comigo, como que tem que ser, filha, seu namorado? E aí ela começou a descrever como ele tinha que ser. E aí eu percebi que ela estava descrevendo o pai dela. Olha isso. Inclusive Legal, na cor. cara. Inclusive na cor. Porque ela falou que ele tem que ser assim, bem moreninho. Entendeu? Então ela estava descrevendo o pai dela. E aí ela falou, como é que foi? Ela falou alguma coisa de nós dois, né? Que fique assim, bem agarradinho, né? Não sei o que, igual você e o papai, e não sei o que. Então ela descreveu o que ela vê. A gente não é normal, cara. Eu entendo. Mas é verdade. Eu entendo que a Exceção. nossa... É exceção. Mas sabe o que eu acho que é um ponto que é principal para os casais e que os casais, na verdade, eles não identificam isso e precisam passar a identificar. Dentro de um relacionamento não pode ter orgulho. Nem ego. Não pode ter. Se não você pode- tem ego, se você tem orgulho. Não importa entendeu? quem tá errado, tem que pedir perdão. Por Também exemplo, acho. ou pegar na mão. Eu durmo com a Mirella sem é. piada. Sério. Eu durmo sempre com a mãozinha... Então, nós dois. A gente dorme assim. Ele dorme com a mão aqui em mim e eu com a mão assim por cima dele. Até Sempre a Mirella assim, já falou isso em agarrado. entrevista. Mas é difícil também, né? É difícil hoje em dia você... Porque as pessoas estão egoístas. Mas você lembra da minha fala com ela? No começo, eu falei pra ela, eu me vejo a gente junto, velhinho de mão dada. Percebo. A gente fica tão agarrado que quando a nossa filha vem e pede pra dormir junto com a gente, aí ela fica no meio da cama, eu não durmo direito. Eu não durmo direito, porque o hábito, né, de estar aqui
encaixadinha nele, assim, e tal, e aí fica estranho, e eu gosto de sentir a respiração dele no meu pescoço, aí não tá aqui a respiração, e eu fico toda agoniada, e aí ele brinca, porque aí eu falo, caramba, eu não dormi direito essa noite, aí ele brinca comigo, eu já sei então por que você não dormiu. Eu não tô dormindo direito há 1 ano já, porque a Valentina tá dormindo com a gente no meio ali da cama há 1 ano. Não, Vitória dormiu muito tempo. Agora não mais. Aí agora não mais, que ela entendeu que ela tá entrando na pré-adolescência, e aí tem que ter o quarto dela, o canto dela, e não Mas pode. eu não forço, não é porque ela ficou com medo que a gente dispensou a babá, ela ficou com medo que ela foi criada assim. Sim. Não foi criada como eu fui criado. Sim. Você trabalha, você tem que ser o melhor para os seus filhos, você dá o melhor para os seus filhos, mas depois é ela que vai correr atrás do dela. E aí, de 1 ano para cá, até essa semana ela falou, papai, o que você acha de eu dormir sozinha? Eu acho que eu vou conseguir dormir sozinha, para ficar melhor, mais à vontade com a mamãe. Já está começando a virar a fase de criança para pré-adolescente. foi a Vitória. Então, começa a ter um entendimento. Elas têm mais ou menos... A mesma idade, eu acho. A Valentina tem tem 10 e ela vai fazer 11. Agora, me diz uma coisa. Naldo 2025. Você começou com um projeto Isso. Casa do Naldo. Isso. Tá aí no YouTube, diz que é sucesso de Acabamos de lançar, mano, graças a Deus tá indo super bem. A gente na soma de play, acho que a gente já tem mais de 1 milhão de play ali no Spotify especificamente. Esse mês no YouTube a gente bateu 4 milhões de visualizações. O primeiro show foi sold out. Eu quero te convidar, você e sua equipe. A gente vai ter um mês de ensaio da Casa do Naldo na Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Do lado aqui do estúdio? Isso. Do ladinho. Do lado, aqui no Motirô. Já recebi ontem, fiquei muito feliz que a equipe já passou, mano, toda essa semana vão ser sold out. E eu tô muito felizão porque há um comentário positivo no mercado do Naldo cantando pagode. Isso é unânime. Existe um comentário do Xande de Pilares na página do Leandro Brito que passa de 15 mil likes. O vídeo que ele corta o Casa do Naldo e mostra a música, eu cantando Depois do Amor, que é a música que eu escrevi, o Belo gravou, passa de 5 milhões de visualizações. A galera do pagode aprovou o Naldo cantando samba e pagode. Sim, porque o funk, eu tenho uma história, né, escrita e grandes conquistas. Eu fui 01 do país no funk, fazendo funk pop. Basta lembrar que antes de mim não existia a Anitta, não existia, por aí vai, o que fazem o funk pop hoje. A gente não pode esquecer disso. Eu fui, de fato, o número 1 no país. Então, na minha história, no meu segmento, tá escrito a minha história e ponto. É incontestável. O Naldo no palco é incontestável. Não tem o que se discutir quando o Naldo tá em cima do palco, a entrega, a música, o repertório, a performance, beleza. Com 25 anos de carreira, eu faço bagulho de pagode. E aí as pessoas me ouvindo cantar numa era que nada contra, tenho total respeito com qualquer parada, não sou cara de preconceito. Mas nada contra, mas nunca usei autotune, é ao vivo, é a Vera como eu fiz na sua casa, frente a frente aqui. Voz e violão, a capela. E com 25 anos de carreira, aí vem o pagode para ser surpreendente, estou muito feliz. A gente faz, no mesmo momento, em julho, as quartas-feiras em São Paulo e as quintas no Rio de Janeiro, fora a agenda normal de sexta, sábado e domingo. Então é um projeto que eu fiz, que eu gravei músicas que eu escrevi, que são músicas inéditas. Dá uma palhinha de uma música inédita aqui pra gente, a capela, por favor. Você sempre vem... Quando o relógio bater 3 da manhã e o carinha lá do MPB tocar a saideira do Djavan, eu sei que você vai aparecer. Essa dá pro meu time. Essa dá pro meu time. Mas aqui estourou pro Brasil, na carreira solo, foi naquele Naldo na Veia. Como é que chama o nome da música? Vodka, Água de Coco? Vodka, Amor de Chocolate. Amor de Chocolate. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais. Essa música... Isso tocou até hoje, casamento, festa, batizado, funeral, você toca em tudo? Já tocou em puteiro, Naldo? Já muito. Já tocou em puteiro? Já toquei muito. Acho muito legal até, a mulher fica tudo pelada. Ela não tem ciúmes? Não, ela vai comigo, pô. Ela vai também? Ele tocou uma vez numa casa de swing. Tocou? Conta pra gente como é que foi. E aí... não toquei, não. Não, tocou. Fechou. Os músicos tocaram, você cantou. Fechou, ele cantou. E aí ele falou, primeiro, ele não sabia que era. Cara, eu postei o bagulho Ele no feed. postou. Quem é o empresário? Quem é que vende o seu show? Quem é teu Pois é. agente? Não, tem a equipe que vende. A gente Mas tem um fala time assim, de ó, não, você vai fazer um vendedores. show lá maravilhoso numa casa de família. Não, a gente tem o time de vendedores e tem o Jorge. Só que a galera chegou
E passou, só que assim, o volume de coisas é muito grande. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de postar... Não, desculpa, vou te cortar. E ainda tem um lance, porque assim, no Rio de Janeiro, eles falam que balada, a gente fala balada. É isso eles aí, falam, São Paulo. Eles falam boate. Boate. Pra gente, boate é stripper, né? É, e aí a nossa Em São linguagem Paulo. é Em boate. São Paulo. Boate. Pra eles, não. Mas depende, aqui muda, né? Em São É. Paulo. Não, no Rio é boate. Então, quando falou boate... Pra ele era uma balada. né? Legal. E eu tenho o hábito de postar, tipo assim, o show é hoje, aí eu posto hoje. Eu não fico postando muito antes. O show foi em São Paulo. Foi em São Foi. Foi Paulo. no Escândalo? Não. Foi no Não, Bahamas? não, Ou tentando... Não, eu não vou lembrar agora. Eu não sei se eu lembro agora. Inclusive, eu vou fazer uma temporada no Escândalo. Chamou, pagou, foi Sim. bacana, galera. Não tem preconceito, faz o show. Isso. Tá viajando o Brasil. Viajando no Brasil. Eu sempre fui assim, né? Eu amo fazer música. Esses dias até tava fazendo esse show de segunda-feira, foi isso. Teve um momento muito bonito no palco, eu dizendo isso. Que eu canto porque eu amo música, mano. Eu faço música por amar música. Na sua casa foi tipo uma noite de música. Pô, a gente começou, era o quê? 9 da noite, foi até 4, 5 da Foi. manhã. 4, 5 Foi. da manhã. Foi legal Foi. demais. Vamos fazer Foi mais muito aqui. legal. Vamos Vamos fazer legal. mais, tá? E eu amo esse ambiente, né? Família e música. Eu sou um cara muito família, nós somos, a gente ainda tem essa sintonia. Eu sou muito reservado na minha, quieto, gosto de estar assim, sacou? Eu quase não saio de casa, eu penso igual. Exatamente, assim, eu acabo tendo que, né, me relacionar e ser sociável com algumas coisas, mas naturalmente eu acho muito legal o rolê que a gente deu de ir na tua casa. Então eu faço música dessa forma. Então, Casa do Naldo, eu preciso deixar isso claro para as pessoas. Eu tô muito feliz, assim, sabe? Existe uma excitação minha de ir pro palco e fazer esse projeto pra galera, porque eu preciso agradecer ao pagode que a galera passou a me valorizar muito mais do que no funk. Olha que as conquistas que eu tive no funk, eu fui o homem da música em 2013 pela JQ, mano. Eu recebi um prêmio ao lado do Pelé, do cara da Louis Vuitton e da Ferrari, a Sabrina Sato me entregando o prêmio com o Thiago Life no Copacabana Palace. A música de 2013 mais tocada no país foi Amor de Chocolate. Eu tenho grandes conquistas no segmento funk e pop, mas o pagode me possibilitou mostrar o intérprete que eu sou. As pessoas começaram a entender, cara, ele canta, parece que o funk, por ele ter o astral, você não mostra que canta, não consegue se mostrar. E o gênero, como na sua grande maioria não tem um lado mais apurado de técnica, o pagode me possibilitou isso. Então eu vejo que, eu sempre amei música, sempre falei que queria fazer música até ficar coroa. O pagode me deu isso. Você presente. domina hoje o pagode. Ah, mano, Samba, pagode, você domina. eu sempre fui... por exemplo, o Belo gravou essa música minha em 2007, Entendi. Depois do Amor. Eu fiz back, eu já gravei com grandes nomes e fiz back durante 3 anos com um grupo de pagode no Rio, que o Disfarce também gravou música minha. Aí gravava fazendo coro pro próprio Exalta, pro Tenta Samba, pro Disfarce. Eu sempre fui muito envolvido com a galera do pagode, porque o Bira Vai, que é aquele cara que eu liguei 6 meses... Ele era um produtor de pagode. Aí eu conheço Delcio Luiz, Picolé, Prateado. Então eu começava já a escrever também nessa intenção de pagode e já me relacionava. Em 2005 eu gravei com o Leandro Sapucaí. 4 ou 5 faixas, algo assim. Em 2005, cantando pagode. Aí eu volto a fazer uma dupla com meu irmão, que meu irmão estava meio perdido na parada. A gente volta a dupla. Mas eu já era em 2005, estou falando de 20 anos atrás, já era o momento que eu queria ter feito pagode. Então o Prateado, que é um cara que eu respeito muito... Não é o do Pânico, não, tá? Não é o Eduardo Stebbs, é o Prateado, é o Wilson cara do Prateado, samba. é o Maestro Prateado. Maestro Prateado. Ele, grande Só produtor, ele sempre falou isso. A gente tem uma reunião e um repertório pronto, assim. A gente teve reuniões de anos até. Antes de eu gravar o Casa do Naldo, ele teve lá em casa até. A Eren fez cafezinho lá pra gente, ele abriu o computador com puta de um projeto tal, que esse projeto é inédito, com o Prateado, que eu nem fiz ainda. E o Prateado fala, você é o único do segmento, assim, que mais propriedade tem pra fazer uma parada de pagode. Porque você tem propriedade de fato. A gente te conhece há muito tempo, você sempre foi afinado, sempre cantou bem, sempre escreveu bem. Hoje o Brasil inteiro te conhece, de ponta a ponta. Tu pode chegar em qualquer lugar do Brasil, o nego sabe sua cara. Então vai dar muito certo a parada do pagode, ele sempre dizia isso. E aí o Casa do Naldo eu quis fazer para trazer essa vibe musical. Porque o Casa do Naldo, a gente tá fazendo os ensaios do Casa do Naldo, que você vai estar comigo lá. Vila Olímpia. Me dá essa moral. Aqui, tá. Vai ser às quartas-feiras aqui no Mutirô. Mas a label mesmo, Casa do Naldo, quando eu botar na rua, que possivelmente vai ser novembro e tal, são 4 horas de show e 1 hora de after. É uma experiência mesmo, uma festa. Daqui a pouco vai estar gravando no estádio, né? Como o Thiaguinho gravou lá o Tardezinha. Sim, eu costumo dizer que eu tô tão feliz hoje em dia, porque é o seguinte, o povo, a música da favela, do povo que eu venho da favela, né? É o funk e o pagode, ou o samba, né? E o futebol, essas trincas, ela traz uma oportunidade para a galera do gueto, para a galera menos favorecida, vamos dizer assim. É a maior saída para a galera, né?
E eu, graças a Deus, tô fazendo as duas coisas que une o moleque que joga futebol, que é o sonho do moleque da favela, que era o meu sonho ser jogador também e sair pela música, graças a Deus. Mas o jogador de futebol gosta do funk, que gosta do pagode, quem é do pagode gosta de funk também gosta de pagode. Tem uma trinca popular que funciona muito e eu tô fazendo música dessa forma. Se vai ser uma grande porrada, tá na mão de Deus, tá na mão do povo. O que eu acho muito legal é que o que eu venho fazendo com muita calma, eu gravei dia 20 de janeiro, o primeiro show foi agora, domingo passado. A gente vai fazer o show já em junho, praticamente, se eu não me engano. Então foram 5 meses se preparando para fazer o primeiro show, com muita calma, muito respeito, né, pela galera do pagode, pelo público em si. Mas é isso, eu tô fazendo som pra galera, pra eu me divertir em cima do palco, pra que seja legal pra mim e pro povo. Maravilha. Agora, o que é que ninguém sabe sobre o Naldo Bene e a Ellen Cardoso, por trás da história de sucesso, que vamos saber agora aqui no Festa da Firma Podcast? Quem começa? Acho que posso começar. O que ninguém sabe por trás... eu acho que eu, principalmente, assim, né? Eu falo muito pouco sobre a minha história, né? De vida, da minha família. Eu acho que as pessoas, como as pessoas me conheceram, né? Como moranguinho, dançando, e sensualidade, e o corpo e tal. Eu acho que as pessoas não sabem a grande mulher que eu sou por trás disso, assim, né? A mulher que gosta da família, que gosta de estar em família, a mulher que gosta de ser casada, que gosta dessa vida, assim, de uma casa, de um cachorro, a mulher que gosta de cozinhar, que eu venho de uma família muito, muito honesta. Meu pai e minha mãe nasceram na roça, em Minas, no meio do mato, que estudaram super pouco e tiveram uma filha que nasceu com o sonho de trabalhar na televisão. E aí a minha mãe falava que olhava para mim, desde criança, eu trocando de roupa toda hora, vestia a roupa dela, e desfilava, e dançava na frente do espelho e tal, e falava as coisas. E ela disse que ela falava assim, meu Deus, como que eu vou botar essa menina dentro da televisão? Como é que faz isso? Né? Tipo assim, dá para abrir e jogar ela lá dentro? E aí eu hoje dou até risada, porque ela falou assim que tinha horas que ela pensava que eu era maluca. Tipo assim, minha filha, acho que tem algum problema. Porque como é que ela quer isso? Porque minha mãe não via caminhos para isso, né? Mas eu digo que eu acho que Deus foi tão bom comigo, assim, tão bom, que Ele realizou todos os sonhos do meu coração. Porque as coisas vinham me procurando. Eu tinha esse sonho e eu engravidei muito cedo. Eu tive meu filho aos 17 anos. E aí, quando ele nasceu, eu peguei meu sonho e coloquei numa gavetinha e fechei. Porque eu não podia mais viver de um sonho, né? Eu tinha que viver de uma realidade. Eu tinha que ter um trabalho fixo, né? Eu tinha que ter um salário caindo todo mês para sustentar o meu filho. Não dava mais para viver de fazer teste, para tentar coisas e tal. E aí eu fui fazer isso, mas as situações me procuravam. Eu trabalhava numa loja no shopping, e aí aparecia um produtor, aqueles olheiros, era de agência, era disso, era daquilo, e aí me convidava para um desfile, e aí me convidava para participar de um grupo de dança. Então, tudo que eu fui fazendo na vida acabava me levando para esse lado, para realizar o meu sonho. Sonho que eu pude proporcionar coisas muito boas assim para minha família, ajudar muito meus pais, mudar minha vida, né? Carro, casa, enfim, coisas que eu queria muito ter. Acho que eu soube muito bem administrar o que eu consegui ganhar. Eu acho que eu não deslumbrei com o que eu tive de sucesso. Eu não rasguei dinheiro, sabe? Eu sempre me preocupei muito com o futuro do meu filho, com o que eu podia ajudar a minha família. Eu sempre me preocupei muito com o meu futuro. Tipo assim, eu sempre tive a ciência, assim, eu não vou viver de beleza para sempre, eu não vou viver do meu corpo, isso aqui é uma casca, né? Eu vou envelhecer, então eu tenho que fazer coisas pensando em me resguardar para o dia que isso chegar. Acho também que eu consegui um respeito muito grande em relação a isso. Eu e a Mirella, a gente até conversou bastante naquele dia, porque ela trabalhou uma época no TV Fama, então acompanhava notícias, né, sabia das coisas. O quanto eu também fui muito reservada com a minha vida, mesmo solteira, porque eu queria me proteger de muitas coisas. Eu não queria estar exposta às coisas, né, que por ser uma mulher é muito difícil.
Então, consegui isso também. Eu vejo isso hoje nas pessoas, eu vejo a maneira que as pessoas me olham, eu vejo a maneira que as pessoas me recebem nos lugares, sempre com muito carinho, sabe? E assim, pô, a Ellen... Não, a Ellen ali, o tratamento com ela é diferente, porque ela sempre se manteve numa postura diferente. Então, isso também me deixa muito feliz, assim. Acho que trouxe muito orgulho para minha família, né? Porque eu pude fazer coisas por eles. E acho que não tem nada melhor no mundo, né, do que a gente poder trazer orgulho para os nossos pais. É isso. E você, Naldo? O que é que ninguém sabe sobre a história do Naldo Bene? Em primeiro ponto, eu acho que é muito curioso quando eu falo para as pessoas que eu não... Tudo que eu fiz na vida, eu não bebia. Eu passei a tomar um vinho, um drink, assim, meio que com frequência, deve ter 4 anos, de 5 a 4 anos. Bebia em uma ocasião ou outra, uma gravação, um momento, tal, não sei o quê. Hoje eu gosto de tomar um drink e tal, né? A gente se diverte, até pela nossa vida de casado mesmo, já, pai de filho, 15 anos junto com a minha mulher, 46 anos, então eu curto... A gente se permite hoje se divertir dessa forma. Mas eu não bebia. Eu fazia tudo, escrevia amor de chocolate, vodka, água de coco, falando de bebida, de champanhe, de não sei o que nas músicas, mas eu não sabia nem o sabor. Eu não gostava realmente, achava muito amargo, achava horrível bebida e tal. Isso foi uma curiosidade. Todo mundo fala, caramba, mas tu de cara limpa, mano. Nunca usei droga, nada contra quem usa. Não gosto de fato de julgar nada de ninguém. Eu acho que eu não tenho esse direito. Eu não me sinto melhor em nada, acho que nem sou capacitado para opinar nada. Então tá tudo certo. Eu tenho essa cabeça. E hoje, mano, eu tenho uma filosofia de vida e uma vontade de usar muito bem o meu tempo, assim. Eu posso estar num jogo, num game, de que o negócio pode parecer que vai ser muito legal, até mesmo de muita grana, não sei, mas se não me faz bem, eu falo... Não vai. Tô fora. Graças a Deus eu tenho minha vida hoje, resolvida. A gente vive muito feliz, graças a Deus, confortável, bem. Eu brinco até assim, né? Que eu falo, caramba, eu sonhava em ter uma música, eu conhecendo uma música pelo menos nossa. Então hoje eu tenho alguns projetos na pista. Deus me deu muito mais do que eu mereço, sacou? Eu sou muito grato. E amo fazer música de verdade. E eu acho que eu prefiro hoje ter o meu dia a dia tranquilão, assim, com a minha mulher, sacou? Vou fazer um show da maneira que eu quiser, não importa se... Juro pra você, cara, pode ser 5 pessoas ou pode ser 50 mil pessoas. Se eu estiver feliz, eu vou fazer do mesmo jeito, a entrega é a mesma, porque eu prefiro hoje... como é o Naldo hoje? Eu quero estar em paz, eu quero que seja leve, eu quero que seja maneiro. Maravilha. O lance é esse. Pra gente terminar aqui, rapidamente, em poucas palavras, gostaria de ficar... mais tempo com vocês, como a gente ficou lá em casa aqui. Eu digo que aqui eu me divirto também, é a extensão da minha casa. Sim. E eu falei para você está vendo que é. É verdade. As pessoas são carinhosas. Da hora que você chega aqui, é muito bem tratado. Foram bem tratados aqui? Muito bem. Então, muito bem. Um ambiente assim, muito legal até. Muito legal. Sinal. O que é que a Ellen Cardoso, a mulher moranguinho, não te incomoda falar sobre isso, não? Não. Então, o que é que a Ellen Cardoso diria para a Ellen de 20 anos atrás, se pudesse, olhando para a câmera? Por favor. Eu até brinco com isso, assim. Eu tenho muito orgulho da minha história. Então, a música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Eu acho que eu me olho no espelho assim. Tipo, esse cara sou eu. Essa mulher sou eu. Assim, uma mulher que acreditou nos seus sonhos, que não desistiu, que soube trilhar seu caminho, que soube fazer tudo certo para não se arrepender e para trazer orgulho para as pessoas que amam. É isso. E você, Naldo, o que é que diria para o Ronaldo de 20 anos atrás? Ronaldo. Sabe que para os íntimos, a galera que trampa comigo, na minha área, por exemplo, na Vila do Pinheiro, ninguém me chama de Naldo. Os meus amigos de infância, é sempre Ronaldo. A minha família é Ronaldo, todo mundo chama de Ronaldo. Eu acho maneiro isso. Eu visto a camisa com propriedade, cara, para te falar que eu virei um capítulo na música popular do Brasil, que é o funk. Eu tenho essa propriedade para falar isso, vestir a camisa e falar assim, eu já tirei onda no bagulho. Tem uma música que eu tô lançando agora com o Papatinho, que é um projeto chamado MPC, Fernando Abreu, BK, eu e Papatinho. O nome da música é Passe a Respeitar, e a letra diz que tem que respeitar a nossa história. Essa música tá no FIFA 2026, o projeto acabou de ser lançado,
Então, eu, depois de 25 anos, tô num som que tem uma representatividade, ao mesmo tempo fazendo um projeto de pagode. Então, eu sempre fui um cara muito determinado e audacioso de olhar as coisas. Quando todo mundo ri e duvida, eu falo, é aqui que eu vou. Então, eu poderia dizer para mim mesmo, parabéns, tipo, você foi foda de acreditar quando todo mundo ria, assim como hoje. Mas eu sou um cara que trago para as pessoas assim, que podem rir sempre de você. Vão duvidar sempre. E, naturalmente, é sempre quem está perto. Se vocês têm o sonho de fazer uma faculdade, abrir uma empresa, cursar alguma parada, o nego tá do lado, pô, tu é maluco? Porra, tá sonhando pra cacete. Vão sempre rir, mas você tem que ser o protagonista do seu bagulho. Você tem que ser o causador da sua vitória. É esse o lema que eu trago pra mim, que eu passo pros meus filhos e que eu quero estar em cima do palco trazendo pra galera sempre, independente do que façam, do que duvidem, do que possam estar debochando, do que queiram te jogar pra baixo, mas você tem que ser o grande responsável, porque Deus já te fez vencedor. A centelha de vitória, ele já fez a gente um vencedor. Só depende da gente incendiar ou não. O que você vai achar melhor? Eu prefiro tacar fogo sempre. Ou seja, seja protagonista da sua vida e não plateia da vida dos outros. Casal, olha, adorei conversar com vocês. Muito obrigado aqui. Esse casal que tem alegria, tem harmonia e tem muita energia. Muita. Uma salva de palmas aqui no estúdio para Naldo Bene e a Ellen Cardoso. Muito obrigado aqui por essa energia, por essas histórias. Por falar em energia, deixa eu falar agora com você aí. Falar de coisa boa, de Intag Energia Solar. Meu senhor, minha senhora, deixa o sol pagar a sua conta de energia elétrica, não perca tempo. Instalação e manutenção de sistemas solares adaptados à sua necessidade, seja em residências, comércios, indústrias ou até mesmo em usinas de investimento, sabia? Com a Intag Energia Solar. Então, Intag Energia Solar é uma coisa sensacional, gente. Acompanhe o seu projeto de ponta a ponta. Você não vai se preocupar com nada. Se você quer economizar e valorizar o seu imóvel, ou você vê a energia solar como uma oportunidade de redução de despesas, você precisa da Intag Energia Solar. Acesse agora o QR Code que está aqui na tela para você fazer parte da família Intag e venha conhecer os nossos produtos. Intag Energia Solar é economia inteligente para um futuro sustentável. E a você aí do Festa da Firma, você do outro lado, ouvinte, você espectador, muito obrigado. Terminamos aqui mais uma entrevista musical com esse casal, como eu já falei, Naldo Bene e Ellen Cardoso. Muito obrigado a todos aí, nos sigam nas redes sociais, ó, @Festa da Firma, vai lá no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, se inscreve para você receber as notificações. Toda quarta-feira, às 19 horas, um novo episódio com convidados maravilhosos. Vai lá no Instagram, nos segue no TikTok, em todas as redes sociais. Curte, deixa comentário, porque é muito importante pra gente. Um beijo e até a próxima quarta-feira. Tchau, pessoal!